Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. Nesse vídeo a gente vai falar mais citações e mais pensadores. É a parte 2, a gente começou na aula anterior, assiste ela primeiro, com exemplos inclusive de como usar e parágrafos para você poder se basear e criar suas próprias redações. Acho que vai enriquecer muito os textos de quem está acompanhando as aulas aqui no canal. E se você gostar, claro, desse material e for baixar ele na descrição do vídeo, não deixe de deixar um like de uma vez e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Vamos para a aula. Na aula anterior, para falar das citações e dos pensadores, para atingir os 16 e as 40 frases, eu falei sobre a competência 2 e a competência 3, que é avaliada na redação do Enem. Não vou repetir, você já assistiu na aula anterior, se não, volta lá e assiste agora. Para iniciar essa aula, vamos falar do Aristóteles. Já citei ele na aula de introdução, inclusive, a gente fez a introdução de modelo, eu vou mostrar de novo, usando a ideia do homem ser um animal político que tem que conviver em grupo, do zoon politikon. Encaixa em quase todo o tema, como a primeira frase que eu separei dele aí, ó. Somos o que repetidamente fazemos, a excelência, portanto, não é um feito, sim, um hábito. Encaixa em quase toda a redação desenvolvida aí em relação ao desenvolvimento humano, ao crescimento humano, enfim, serve para muita coisa. Vou deixar de exemplo então de novo a introdução. Se você não assistiu, você pode assistir também esses contextos que eu preparei mais especiais para a introdução e a gente segue lá, inclusive tem mais coisas históricas. Acho que a única citação mesmo que tem naquela aula de contextos é essa do Aristóteles. E a gente segue com outros pensadores. Proclamado pelo filósofo grego Aristóteles como um animal político, zoon politikon, tanto que esse eu já usei logo no início, né, como a introdução, usei como um contexto da introdução. Dotado de necessidade e capacidade latente, já ao contrário dos exemplos das aulas anteriores, aqui eu não usei aspas, porque eu já reconfigurei a fala dele, então não é uma citação direta, é uma citação indireta, ela não leva aspas. Capacidade latente de interação, o homem vive para a sociedade que o cerca, e aí segue o parágrafo, um exemplozinho aí você pode usar tanto na introdução ao zoon politikon, quanto nos argumentos também. Um outro pensador que a gente pode citar nas redações é o Goethe. Eu falei dele lá na aula de romantismo. Se ela não foi publicada no canal, ela vai ser publicada muito em breve. Tanto no contexto histórico do romantismo, quanto no romantismo primeira. E vou falar dele na aula de segunda geração do romantismo também, por causa do sofrimento do jovem Werther, é do Goethe. Separei 3 frases dele aqui para a gente poder usar nas redações. Ó. Nada é mais repugnante do que a maioria, pois ela compõe-se de uns poucos antecessores energéticos. Velhacos que se acomodam, de fracos que se assimilam e da massa que vai atrás de rastros sem nem de longe saber o que quer. Então, se for uma redação sobre pensamento político ou aquela de controle e manipulação de dados, dá para utilizar esse pensamento aí do Goethe. Enfim, cabe numa gama muito grande de redações também. A segunda é sobre democracia. A democracia não corre, mas chega segura o objetivo. Bacana também, se for sobre liberdade de expressão, direitos individuais, você pode utilizar essa. E a última, a maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos. Outro pensador é Caio Prado Júnior, que é historiador, geógrafo, escritor, filósofo, editor, enfim, tem uma carreira muito brilhante. Separei 2 frases maiores dele e criei um exemplo dele também. Como eu não criei no Goethe, aqui no Caio Prado eu produzi um argumento de exemplo para você ver como utilizar a citação da frase dele em algum tema de redação relacionado a isso. Primeiro, o grande problema brasileiro é levantar o nível da massa de produção, da população, porque cultura é um fato coletivo e não individual. É preciso usar o máximo de recursos do país para dar saúde e educação para a massa. Olha que bacana. E a outra fala da lei do ventre livre. Você podia associar redações ligadas a racismo, uso de mão de obra escrava, enfim, para fazer um paralelo histórico, inclusive, muito bacana também. E como no exemplo do Aristóteles eu não li tudo, aqui também eu não vou ler o parágrafo inteiro, não. Vou começar do início até chegar ali na situação. Depois você pode baixar o material aqui na descrição do vídeo ou pausar e anotar. Fica a seu critério. Veja. Então, já inclusive utilizei esse pedaço que eu vou citar da Constituição em outros textos de exemplo aqui no canal. Estabelecendo a Constituição de 34, a educação básica gratuita no Brasil foi um dos grandes passos para se conseguir a concretização de uma sociedade mais justa e dotada de capacidade crítica em face da democracia necessária frente à manutenção de tradições e patrimônio cultural. Todavia, mesmo com significativos esforços governamentais e implementação de políticas públicas de ação afirmativa, o cenário contemporâneo é completamente precário e segregador em relação à educação em nosso país. Afinal, conforme Caio Prado, o grande problema brasileiro é levantar o nível dessa massa da população, porque a cultura é um fato coletivo e não individual. É preciso usar o máximo de recursos do país para dar saúde e educação para a massa. Perceba, então, e aí vem lá a preparação ali do sistema de ensino do Brasil, no finalzinho do parágrafo. Depois você pode ler com mais calma para fazer a sua própria análise. Noam Chomsky, ele é linguista, filósofo, sociólogo, cientista, estudei muito sobre ele na faculdade, gosto muito não só do trabalho dele, as frases que ele emite também têm um efeito muito importante, são fáceis de utilizar em diversas redações, ele permeou em várias áreas da esfera política e social, falou sobre muita coisa, um indivíduo sensacional. Veja,
Os estados não são agentes morais, as pessoas são. Olha que bacana. Quem controla o certo, o errado, o pensamento, o cognitivo, enfim, quem controla aquilo que deve, que é eticamente ou não deve ou não ser feito, são as pessoas e não o Estado, de fato. Porque o Estado é composto por pessoas. As pessoas o compõem, não o contrário. Claro, e tem outras frases dele que você pode ler com calma depois no material ou pausar o vídeo agora para ler. Vou usar uma delas para fazer um parágrafo de exemplo para você poder usar nas suas próprias redações também. Acompanhe comigo. A reforma trabalhista estabelecida no governo Temer, cujo objetivo, você lembra? Cujo objetivo estava pautado em uma visão cegamente neoliberal voltada às flexibilizações que pouco beneficiariam as classes economicamente mais frágeis, em 2018, resultou em um grave acréscimo nas taxas de desemprego, fato, atingindo a margem aproximada de 14,6% conforme divulgado pelo IBGE. Consequentemente, a desigualdade social cresceu drasticamente, apontando para o declínio na dignidade básica necessária à vida. Lembra da aula de modelização? Afetando gravemente famílias em situação de pobreza, deixando ainda mais à margem da vivência social. Este cenário evidencia nitidamente a sentença: os estados não são agentes morais, as pessoas são, postulado por Noam Chomsky, já que a considerável parcela da população que já se encontrava em fragilidade financeira passou a sentir diretamente os efeitos da instabilidade alimentar. Muito bacana. Imagina enriquecer um texto seu com tantas coisas citadas: reforma trabalhista, o governo Temer, datas, porcentagens do IBGE e, claro, fechar aí a conclusão, o fechamento do parágrafo da argumentação com Noam Chomsky. Fica excelente, o corretor lê e sai aquela lagriminha. Outro que não poderia faltar nessa lista que eu separei de pensadores e citações é o Rousseau, lá da Revolução Francesa. Duas que eu escolhi, dá para ler as duas agora. A natureza fez um homem feliz e bom, mas a sociedade deprava e torna-o miserável. Lembra da ideia do bom selvagem? Inclusive, falei sobre isso lá no Romantismo também, primeira geração. Se a aula não foi publicada, ela vai ser publicada em breve. O homem experimenta a mesma impressão, mas reconhecer livre de que ser ou resistir é que, sobretudo, na consciência dessa liberdade é que se mostra a espiritualidade de sua alma. Temos duas frases aí, então, o do Rousseau para você utilizar nas suas redações. A primeira encaixa em quase qualquer coisa. Um outro que não podia faltar nessa lista é o Martin Luther King. Figura icônica, muito representativa para os americanos também e para toda a consciência da população negra. Então, Luther King foi aí um dos ativistas políticos mais importantes da história das Américas. Separei 3 frases dele, você pode pausar o vídeo e ler depois. Para a gente encerrar essa coletânea de frases de pensadores, 2 frases da Virginia Woolf, que foi escritora, ensaísta e editora britânica. Muito importante aí pelo pensamento expressado, principalmente em relação às mulheres nesse período. Não só isso, ela foi uma das figuras mais marcantes do modernismo na Europa. Vale a pena estudar sobre ela, você conhecer um pouco mais da obra, inclusive aí da Virginia Woolf. Eu parei as 2 frases, você pode pausar o vídeo, ler depois e utilizar nas suas redações. Eu tenho certeza que vai surpreender o seu corretor positivamente, é claro. Vai sair aquela lagriminha. Se você assistiu essa aula até aqui, gostou do material, vai baixar a versão tradicional aqui em slides ou a versão impressão para facilitar os seus estudos e a produção dos seus textos, deixa um like no vídeo, por gentileza, e claro, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno e de qualidade aqui no YouTube. E é claro, como sempre, bons estudos. Até a próxima aula. Valeu!